Glória a Deus, igreja. Quem está feliz por estar aqui? Letícia Harumi, seja bem-vinda de volta, pode se assentar. Irmãos, que tremendo, foram esses dias de retiro. Gostaria muito que os irmãos que estão aqui e não puderem ir no retiro estivessem lá, porque tem coisas que, por mais que a gente descreva, a gente nunca vai conseguir descrever com a sensação do que aconteceu, Então, não tem como. É que nem eu comer um pote de doce de leite e falar: olha, irmã Sandra, o doce de leite tem esse gosto, tá? Vê se a irmã consegue pegar. Não tem como, porque eu que comi, foi eu que experimentei, foi eu que saboreei aquele doce. E assim também são as coisas do Espírito, que Deus entrega para nós saborearmos, para nós experimentarmos. E foi um retiro fora da bitola, assim, foi em muitos momentos assim, foi realmente surpreendente, o mover de Deus. Eu gosto de ver o quebrantamento do povo, e isso teve demais, muito choro, muito quebrantamento, muita efusão do Espírito Santo, muito conserto, Como essa palavra conserto, ela precisa fazer parte da nossa vida, O consertar as coisas com Deus, alinhar as coisas com o Senhor. E como isso aconteceu ali naquele retiro, nesses dias. E interessante que a cada culto parece que Deus ia subindo o nível das revelações, o nível daquilo que ele estava ministrando. Foi num processo crescente, de evolução, de manifestação sobrenatural da palavra e do Espírito ao mesmo tempo, Então foi muito forte. Muitas coisas me marcaram. A irmã lá que precisou ser liberta no retiro, que o pastor Luiz Carlos já tinha orado por ela no primeiro dia do retiro, no sábado à noite já, e ele quis manifestar ali, e aí trouxe a revelação do problema na coluna dela, tudo. Mas o pastor Luiz falou: tem demônio aqui. Só que ele não entrou na situação. E aí eu também orei por ela naquela noite com o pastor Luiz ali, e eu não dormi naquela noite porque o diabo começou a me incomodar, sabe? Eu tentava fechar os olhos, vinha o inimigo assim, e aquela luta durante a noite. E aí no domingo eu tive discernimento do que deveria ser feito com aquela irmã. Foi quando o pastor Ronaldo foi pregar à noite, e aí depois que o pastor Ronaldo passou a palavra para mim, a gente começou a ministrar ali, orar ali pelo povo, o povo começou a cair na unção, e aí aquela irmã, de maneira especial, nós tivemos que tratar com ela, e Deus fez uma grande libertação na vida daquela mulher. Então foi algo tremendo ali, e o bom é que isso impacta a vida das outras pessoas, Porque quem está ali também é tocado pela experiência que é vivida por uma pessoa, aquela experiência também alcança a vida de outras pessoas. E o tema do retiro foi o derramar de Deus, E eu também preguei no último dia, mas a minha pregação não foi gravada, mas foi bênção de Deus em todos os momentos. E eu quero continuar falando do derramar de Deus, aos nossos corações nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías capítulo 44. Esse texto aqui é muito importante, porque a partir daqui Deus começa a trazer uma promessa de restauração, de fortalecimento ao seu povo, e isso tem a ver com a promessa de Deus sobre o derramar do seu Espírito. Então, Isaías 44, versículo 1, nós lemos assim: Isaías 44, 1 em diante. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Olha só o versículo 3: porque derramarei águas sobre o sedento, rios sobre a terra
seca. Derramarei o que, irmãos? O meu Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Amém? Até aqui. Irmãos, se você for ler o capítulo 44 todo de Isaías, até o versículo 20, você vai ver que adiante, eu vou apenas relatar com os irmãos, a gente não lê todo o capítulo porque ele é comprido, mas o Senhor começa a falar depois com o seu povo sobre a vaidade dos ídolos, o que é o ídolo, Aí o Senhor começa a falar o que é o ídolo feito de madeira, A pessoa vai lá, pega um punhado de lenha, queima aquela lenha para fazer a sua refeição, depois usa uma outra parte daquela lenha para se aquecer, e aí uma terceira parte ele pega e faz um ídolo e o adora. E aí ele repete isso umas 2 vezes. Aí depois ele diz: não tem entendimento, parece que o seu entendimento está fechado para compreender que o que pode fazer uma madeira que é queimada no fogo, o que essa madeira pode fazer no lugar daquilo que eu posso fazer, Aí ele começa a zombar assim, dos ídolos que as pessoas colocam nas suas vidas, que são feitas ou de madeira ou de escultura de pedra, procurando mostrar que agir assim é um erro, porque só Ele é Deus. Ele diz: vós sois minhas testemunhas, eu vos escolhi para que saibais e testemunheis que eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Então Deus, Ele começa, Ele fala aqui com o seu povo, irmãos, nesse capítulo 44, falando de tudo isso, expondo, irmãos, essa adoração inútil, que muitos estavam desenvolvendo, mas no início ele abre o texto com uma promessa, falando como Jacó e Israel, ora falando como Jacó e ora falando como Israel, mesmo sendo a mesma pessoa, porque Jacó e Israel é a mesma tribo, é o mesmo povo, mas ele faz questão de citar Jacó, ele faz questão de citar Israel, como se ele quisesse dizer: olha quem você foi e olha quem tu és hoje, Você um dia foi Jacó, mas hoje você é Israel. Mesmo sendo Jacó, eu te escolhi. Ou seja, mesmo andando errado, mesmo andando no engano, mesmo fazendo as coisas de maneira aparentemente errada, eu te escolhi. Eu olhei para você, porque apesar dos seus erros, você me buscou, você confiou em mim, você me valorizou na sua vida. Então eu derramarei do meu Espírito. Eu derramarei do meu Espírito como a água que desce sobre o sedento, como a água que desce sobre a terra seca, assim também derramarei do meu Espírito sobre você e mais, sobre a tua posteridade, ou seja, sobre os teus descendentes. Irmãos, que promessa maravilhosa! E essa promessa, irmãos, trazendo para nós hoje aqui, queridos, essa promessa trazendo para nós como palavra rema de Deus, ela também é promessa de Deus para você, ela também é palavra de Deus para a minha vida, porque hoje nós vivemos essa condição de sermos em Cristo o Israel de Deus, de sermos em Cristo os escolhidos de Deus, e o derramar do Espírito é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o derramar do Espírito Santo, primeiro ele foi uma promessa que se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, uma promessa que Deus revelou através dos profetas, revelou de uma maneira muito clara através do profeta Joel, dizendo que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, de modo que os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, os servos e as servas também seriam contemplados pelo derramar do Espírito Santo. Então essa palavra de Deus ao profeta Joel era uma palavra profética que se cumpriu lá em Atos, quando a igreja estava reunida ali, e aí o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja, como línguas repartidas como de fogo. Porém, o derramar do Espírito não pode ser visto apenas como uma promessa profética que se cumpriu, mas como uma experiência
diária que pode acontecer na minha vida e na sua, à medida que nós não nos conformamos com a nossa vida espiritual, à medida que nós não nos conformamos em não buscar a Deus, em não ter a presença de Deus, à medida que nós não nos conformamos com uma vida superficial na nossa relação com Deus, mas buscamos intensidade, buscamos estar na presença de Deus, aí Deus faz novamente o derramar do Espírito acontecer. Amém? E eu quero perguntar: quem quer que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida? Algumas coisas esse texto aqui nos fala sobre o derramar do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, o derramar do Espírito, ele vem para honrar a aliança que Deus tem com os seus escolhidos mediante a sua graça. Se você olha para o texto, ele diz assim: agora pois ouve, ó Jacó, meu servo, e tu Israel, a quem escolhi. Aqui Deus está dizendo: não foi você que me escolheu, eu que te escolhi, e você aceitou o meu chamado, você creu, e isso te fez meu servo, isso te fez meu escolhido. Eu falei, você ouviu e atendeu o meu chamado. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus começou a escolher um povo a partir de Abraão. E quando o Senhor chamou a Abraão, Abraão ouviu a voz de Deus e creu em Deus, e ele foi considerado justo. E é interessante nós entendermos isso, por quê? Porque quando a gente entra no Novo Testamento, Paulo fala aos Gálatas, Paulo fala aos Romanos, em muitos momentos, quando alguns cristãos recém-convertidos do judaísmo queriam que os cristãos, de certa forma, praticassem as coisas da lei, a circuncisão e outras práticas da lei. E o apóstolo Paulo fala: nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da promessa. Porque antes da lei, Deus falou com Abraão, e ele prometeu a Abraão e a sua descendência que ele nos abençoaria. Então a nossa vida com Deus não começa dentro da lei, começa antes da lei. Se nós somos justos hoje, é porque nós estamos debaixo da promessa e da graça de Deus. Não é pela lei, mas pela graça, e pela graça que veio através da promessa. Então, na época de Abraão não tinha lei, amém, irmãos? Não tinha lei. Como é que se definia quem era justo e quem era injusto? Era simples, só tinha uma maneira: o justo era aquele que tinha a capacidade de crer num único Deus, tendo a oportunidade de crer numa variedade de deuses. Esse era o único critério para se estabelecer quem era justo e quem era injusto aos olhos de Deus. Então Deus encontrou Abraão em meio a uma multidão de deuses que existia naquela época, e ele falou: você está disposto a crer exclusivamente em mim e me aceitar como seu Deus? Abraão disse sim. Abraão creu e foi justificado. Abraão creu e se tornou justo pela fé, e pela fé Deus começou a andar com ele. Pela fé Deus começou a derramar sobre Abraão da sua presença. Abraão ia para a guerra, Deus estava com ele, e quando Abraão precisava de poder para vencer, Deus derramava poder sobre a vida de Abraão. Quando Abraão precisava prosperar, Deus derramava poder para que Abraão prosperasse. Quando Abraão precisava avançar, Deus derramava poder para que Abraão avançasse. E eu quero dizer para você, querido, a mesma maneira como Deus agiu com Abraão, Ele está agindo comigo e com você hoje. Ele continua derramando poder para que aqueles que são da promessa, para que aqueles que estão debaixo da graça, possam avançar, possam vencer. Então a promessa de Deus do derramar, do fluir do Espírito Santo, é para aqueles que estão debaixo da sua graça, e debaixo da sua graça se tornaram seus escolhidos. Então eu e você hoje podemos olhar para as nossas vidas como escolhidos de Deus mediante a nossa fé, porque foi assim que Abraão se tornou um escolhido de Deus, mediante a sua fé. Mediante a sua fé. O dia que você disse sim, eu creio em Jesus, e eu aceito esse convite de me tornar servo e filho de Deus em Cristo, você trouxe sobre a tua vida as promessas de Deus feitas a Abraão. Você se tornou herdeiro das promessas, da bênção. Você se tornou herdeiro da presença do Altíssimo e da condição de ter Deus caminhando com você nessa terra.
porque assim como Deus caminhou com Abraão, Ele caminha com todos nós que estamos em Cristo. Então, quando Ele fala aqui Israel, Jacó, Ele está falando de alguém que vem antes, porque tudo começou com Abraão. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora é o Deus da Sandra, é o Deus do Jorge, Deus é o Deus do Jonas, Deus é o Deus da Haruni, Deus é o Deus do pastor Galdinei, Deus é o Deus desta igreja, porque Ele está conosco em Cristo Jesus, e a promessa do derramar do Espírito Santo é sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo já habita em nós, mas muitas vezes Ele precisa derramar mais o seu poder sobre nós, e para isso nós precisamos de duas coisas. Como escolhidos de Deus, temos duas coisas que nós vamos fazer. Primeiro, olha só, agora pois ouve, ó Jacó. A primeira coisa que você precisa entender, para que o Espírito Santo possa se derramar sobre a tua vida, para que Deus possa derramar o Espírito sobre a sua vida como a água sobre o sedento, a água sobre a terra seca, é ouvir a palavra de Deus. Ouve, ó Jacó, ouve, ó Israel, escuta-me. É como se Deus dissesse assim: me ouve. Começa tudo na tua vida quando você começa a me ouvir, quando você começa a dar ouvidos a mim. Irmãos, nós precisamos dar ouvidos a Deus nesse tempo, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos dar atenção ao que Deus nos fala através da sua palavra, porque grandes avivamentos começam quando o povo de Deus se rende a Deus através da obediência à sua palavra. Grandes avivamentos começam quando o povo de Deus rende o seu coração à palavra de Deus. E isso fica muito claro quando a gente vai lá para o Vale dos Ossos Secos, que foi um texto que foi pregado pelo pastor Ronaldo no domingo à noite lá no retiro. Havia um vale de ossos secos, sequíssimos. E aí, lembrando que o pastor Ronaldo falou, estava sequíssimos, não é porque morreu ontem, porque um osso não fica seco do dia para a noite, para ele ficar seco, ele demora tempos. Ou seja, há muito tempo a morte já estava presente na vida daqueles que estavam ali. Já havia uma morte instalada, havia uma sequidão ali naqueles ossos. Mas o Senhor disse ao profeta: poderão viver esses ossos? E muitas vezes quando a gente olha para uma realidade dessa, dentro do aspecto humano, a gente diz: não tem como. Mas o profeta foi sábio. Ele disse: Senhor, tu sabes. Na minha visão, na minha capacidade, não tem como, mas o Senhor sabe se pode ou se não pode. E aí o Senhor fala: então, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E à medida que o profeta começou a profetizar a palavra, houve um reboliço. O que estava desconjuntado, o que estava separado ajuntou, o que estava fora do lugar entrou em lugar, o que estava desajustado ajustou, o que estava disforme começou a ter forma, porque havia um monte de ossos secos, E é como eu lembro que o pastor Ronaldo falou, mas imagina o profeta lá, fala aos outros, como que eu vou falar com osso seco? Procurar um crânio, para falar. Ele simplesmente começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Nós não temos que querer entender como, nós temos que simplesmente fazer em obediência para que a gente possa ver como Deus vai fazer. O como não cabe a nós, o como está nas mãos de Deus. Nós só precisamos obedecer, nós só precisamos fazer o que Deus mandou. O resto é Deus que faz. A partir do momento que o profeta começou a profetizar a palavra, tudo começou a se encaixar, tudo começou a ser reconstruído, tudo começou a ser restaurado. E eu quero dizer para você, querido, se a palavra de Deus não comandar a sua vida, se a palavra de Deus não comandar o seu lar, se a palavra de Deus não comandar o seu casamento, muitas vezes vai ter coisas secas na sua vida, vão ter coisas fora do lugar na sua vida, vão ter coisas desajustadas na sua vida. Por quê? Porque não é a palavra de Deus que está comandando, é você, são os seus achismos, são as suas teorias, são as ideologias do mundo, é o modus operandi do mundo que está conduzindo as coisas na sua vida, e não a palavra.
Na vida do crente que a palavra de Deus não está mandando, você vai ver coisas fora do lugar, você vai ver sequidão, muitas vezes na alma, muitas vezes nos relacionamentos, muitas vezes na vida financeira, muitas vezes em vários aspectos. Por quê? Porque não é a palavra que está mandando, não é a palavra que está no comando, não é a palavra que está dando as ordens. Eu quero perguntar para você: quem está comandando a sua vida? Quem está dando as ordens na sua casa? O que é que está comandando os seus passos? Quem é que está comandando as suas ações? Quem é que está comandando as suas decisões? Quem é que está comandando as palavras que saem da sua boca quando as coisas ficam tensas? Quando o ambiente fica marcado pelo nervosismo, pelo desespero? O que é que está comandando a sua vida? Aonde a palavra de Deus comanda, ainda que você esteja num ambiente de desespero, há paz no seu coração e fé para reagir, crendo que, apesar do problema, existe um Deus para agir em teu favor. E isso te traz segurança e te traz paz em meio às dificuldades. Por que que hoje, irmãos, as pessoas estão frias na fé? Por que que hoje as pessoas trocam a presença de Deus por qualquer outra presença? Por que que hoje, irmãos, as pessoas estão agindo com falsidade muitas vezes umas com as outras? Por que que hoje, irmãos, muitas vezes a injustiça está imperando no sistema judiciário do nosso país? Por que que hoje, irmãos, a corrupção ela aparece de uma maneira muito mais evidente na vida pública dos nossos governantes? Porque, irmãos, por que que muitas vezes dentro da igreja as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Deus tem que fazer do que com aquilo que elas têm que fazer para Deus? Porque, irmãos, eu respondo: porque a palavra não está no comando da vida dos crentes, porque a palavra não está comandando a vida dos nossos governantes, porque a palavra não está comandando a vida dos nossos ministros do STF, porque a palavra não está comandando, irmãos, a vida da maioria das pessoas. Porque onde a palavra comanda, as coisas se ajustam de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tudo se ajusta de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quer começa a acontecer. O que Deus quer começa a se materializar na vida do seu povo. Aonde tem morte, Deus começa a trazer vida. Aonde tem desacerto, Deus começa a trazer acerto. Aonde tem coisa fora do lugar, Deus começa a colocar as coisas no lugar. Não diz que foi ligado o osso ao seu osso, quer dizer que os ossos estão separados, desconjuntados, afastados. Mas quando a palavra de Deus começou a ser ouvida, tudo foi se ajustando. O que estava distante se aproximou, o que estava fora do lugar se colocou no lugar, o que estava desconjuntado ficou ajustado, né? O que estava desequilibrado foi equilibrado, o que estava no chão ficou em pé. Eu quero dizer para você, querido, tem muita coisa na sua vida que está no chão, mas Deus é poderoso para colocar em pé de novo. Amém? Tem coisa na sua vida que está no chão, mas Deus pode colocar em pé. Porque diz que à medida que a palavra de Deus foi dita, colocou-se em pé um grande exército. Mas depois que a palavra fez a sua obra, aí sim ele disse: agora, profeta, profetiza aos quatro cantos da terra, ao vento que vem e sopre sobre esses ossos, para que eles vivam. Em outras palavras, eles estavam em pé, mas faltava a ação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mas esse fluir começa aonde? Aonde, irmãos? Palavra. O Espírito só vem para quem ouve. Fala para o seu irmão: o Espírito só vem para quem ouve. Tem que ouvir o que Deus está dizendo à sua igreja.
Se você vai para o Apocalipse, você vai encontrar essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Mas pastor, eu tenho ouvido. Tem dois ainda. Mas a expressão ali no Apocalipse não está falando do seu ouvido físico. Está falando do seu ouvido espiritual. Porque às vezes os seres humanos todos, aqueles, com exceção de quem é surdo, né? Biologicamente falando, fisicamente falando, mas todos que não estão nessa condição possuem ouvidos naturais para ouvir o que é natural. Mas Deus não está procurando gente para ouvir o que é natural. Deus está procurando gente para ouvir o que é espiritual. E nem todo mundo quer ouvir o que é espiritual. E nem todo mundo tem ouvidos para ouvir o que é espiritual. Porque, irmãos, o mundo endurece o seu coração. O mundo endurece a sua cerviz. E você vai ficando duro de ouvir. Você vai ficando duro de escutar. É perigoso. Eu sempre digo que é perigoso o crente estar na igreja, ouvir, e não levar a sério. Porque isso vai gerando dentro dele uma insensibilidade espiritual. Porque se você ouve e não age em cima do que você ouviu, ao invés daquele conhecimento te fazer bem, ele começa a te fazer mal. Por quê? Porque ele vai canalizando você para um religiosismo, aonde um monte de crente está caindo no balde do religiosismo. As pessoas se acomodaram a uma espiritualidade aparente que existe por trás de atos religiosos. Mas eu quero dizer para você que está chegando um momento em que isso não vai servir mais. Não vai ter como mais caminhar, não vai ter como mais avançar vivendo dessa maneira. É necessário derramar o Espírito Santo. É necessário, irmãos, que o Espírito Santo venha, encha as nossas vidas, controle o nosso caminhar, controle o nosso viver. Irmãos, o derramar do Espírito vem para honrar aqueles que debaixo da graça ouvem a Deus. Quem está debaixo da graça? E quem está ouvindo a Deus? Amém? O derramar do Espírito vem para honrar aqueles que debaixo da graça ouvem a Deus e agem como servos de Deus. Porque uma coisa é você ouvir a Deus, a outra coisa é você se tornar servo desse Deus. É viver como servo, é assumir essa condição na sua vida, é dizer para você mesmo: só existe uma maneira de eu existir diante de Deus num relacionamento que agrade o seu coração: ser servo. E qual é o servo que Deus quer que nós sejamos? É o servo de orelha furada. Eu já disse isso aqui uma vez para a igreja. O que é o servo de orelha furada? É aquele servo que durante muito tempo da sua vida serviu ao seu Senhor, e aí ele conquista a sua liberdade. O Senhor pega, dá uma quantia de dinheiro para ele construir a sua vida, fala: você é livre, você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade para ir aonde você quiser ir, você pode fazer o que você quiser fazer, você não precisa me servir mais. Só que aquele servo, ele aprendeu a amar tanto o seu Senhor, que ele não consegue se ver longe do seu Senhor. Aí aquele servo pega todo o dinheiro, a liberdade que lhe foi dada, e diz: eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão de buscar coisas materiais desse mundo para continuar te servindo por toda a minha vida. Aí aquele servo é chamado, fura a orelha dele e coloca uma plaquinha escrito assim: servo para sempre. Mas é o servo que serve por amor. Amém, irmãos? É o servo que diz:
eu posso ter liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso buscar situações de riqueza para a minha vida, mas eu abro mão de tudo isso para servir ao meu Senhor. Quantos de nós aqui nessa noite é um servo de orelha furada? Quantos de nós aqui está abrindo mão de fazer o que quer para fazer aquilo que Deus quer? Quantos de nós está abrindo mão de fazer aquilo que o nosso coração deseja, as nossas vaidades desejam, os nossos desejos querem, para fazer o que Deus quer? Quantos de nós podemos bater no peito e dizer: sou servo de orelha furada, para a honra e glória do Senhor Jesus? Deus pode contar comigo no momento que Ele precisar de mim, porque a minha vida é para servir a Deus. Deus diz: meu servo, ouve Jacó, servo meu. Ouve Jacó, meu servo, ou servo meu. Ele trata Jacó como seu servo. Não tem melhor condição do que essa, irmãos, de sermos servos de Deus. Quando nós estivermos na glória, não são os títulos, Deus não estará preocupado com os nossos títulos. Apóstolo, pastor, diácono, presbítero, bispo, nada disso fará diferença. Deus quer saber se somos servos. Se somos servos. O derramar do Espírito vem para aqueles que estão debaixo da graça, ouvem a voz de Deus e, ouvindo a voz de Deus, agem como servo, se colocam diante de Deus como servo. Deus derrama sobre os servos, Deus derrama sobre aqueles que servem. Irmãos, segundo, o Espírito, o derramar do Espírito vem para aqueles que têm sede da presença de Deus. Olha só o que diz aqui, versículo 3: porque derramarei a água sobre o... O que está aí na sua Bíblia? Derramarei a água sobre o sedento. Sobre o sedento. O que é o sedento? Para que tipo de pessoa se aplica essa palavra sedento? Para quem está com muita sede. Deus está dizendo: derramarei sobre qualquer um. Derramarei sobre o sedento. Em outras palavras, vou derramar sobre quem está com sede. E ele fala aqui de terra seca. Irmãos, eu não sei quantos já viram, né? A gente vê às vezes em documentários, pela televisão, quando você vê um documentário de uma região do país, que o terreno é muito árido, né? Principalmente no Nordeste. Aí lá você vê aquela terra, que ela fica tão seca, que ela fica toda rachada. Quantos já viram isso? E ali naquele chão rachado, naquela terra seca, você não vê brotar. Você não vê brotar nada de verde. Aquela terra, ela praticamente não tem condição de produzir nada. E aí você vê ali, às vezes, um gado que está pele e osso. Quantos já viram assim? Aquele gado assim, que você olha assim, só está o chassi da vaca assim, né? Você vê a ossatura da vaca assim. Por quê? Porque não tem água, e por não ter água não tem uma terra fértil, o gado não tem pasto, né? Então, aonde não tem a água, a pobreza, né? A escassez, a miséria se instala. E quando Deus, Ele fala: derramarei do Espírito, derramarei água sobre o sedento, derramarei água sobre a terra seca. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: quem já mexeu com lavoura aí? Já plantou alguma coisa? Já plantou alguma coisa? Já morou, né? Quem planta tem que colocar no chão, que é a semente.
E aí você tem que ter, aqueles que produzem soja, milho, por exemplo, eles investem em alta, vamos dizer assim, em alta tecnologia, eles investem em produtos químicos, em defensivos agrícolas, enfim. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que o cara tenha a melhor lavoura, tenha a melhor tecnologia, tenha os melhores recursos, se não tiver água, a semente morre no seio da terra. Porque o que dá vida à semente é a água. Não é a tecnologia, não são os defensivos, não são os recursos, é a água. Se não levar um sistema de irrigação lá e jogar água lá, não nasce. Se não tiver água, não nasce. Se não tiver chuva, não nasce. Assim também é a igreja, irmãos. A igreja pode ter o templo mais suntuoso, pode ter um templo suntuoso, pode ter cadeiras almofadadas, pode ter músicos de excelência, pode ter pregadores eloquentes que falam bem, que ministram bem, pode ter, irmãos, tecnologia, pode ter, irmãos, melhores aparelhos de som, a melhor tecnologia, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Porque o que traz a vida na igreja é o Espírito Santo agindo na vida dos crentes. A vida dos crentes depende da ação do Espírito Santo. Não é a música, não são os aparelhos, não é o pregador eloquente, não é o templo suntuoso, não é o conforto da casa, não é o conforto, irmãos, é o poder do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo age, ali tem vida. Às vezes eu fico impressionado quando eu olho para aqueles irmãos da África, sentados nos tocos, coloca lá um templo, só um esqueleto de madeira, e está lá o pastor lá com a Bíblia em cima de um latão. Mas quando eles começam a adorar a Deus, quanta alegria! Eu vi um vídeo, irmãos, eles debaixo da chuva, porque o templo não tinha telhado, e eles estavam lá debaixo daquela chuva, mas louvando a Deus com alegria no coração. E aqui nós temos muitas vezes pessoas que têm templo, têm condição, têm tudo, e você vê os crentes, irmãos, frios, você vê os crentes apáticos, e muitos estudiosos começam a pensar: mas o que está faltando hoje na igreja ocidental? O que está faltando nas igrejas americanas hoje, seja da América do Norte, América do Sul? Será que está faltando estratégia? Será que está faltando material? Será que não, irmãos? Está faltando o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Irmãos, a igreja, ela não pode evangelizar na força do seu braço. A igreja, ela não pode discipular na força do seu braço. A igreja não pode curar, libertar vidas na força do seu braço. A igreja não pode regenerar o espírito, a alma, o coração de pessoas na força do seu braço, porque isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que discipula e faz discipular. É o Espírito Santo. Spurgeon, grande pregador do século passado, retrasado, ele disse: é mais fácil você ver um leão se tornar vegetariano do que você ver uma alma se converter a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem conversão de alma. Sem o Espírito Santo não tem santidade. Sem o Espírito Santo não tem avivamento. Sem o Espírito Santo não tem mudança de vida. Sem o Espírito Santo a igreja não avança. Nós precisamos entender que se nós queremos verdadeiramente a vida de Deus fluindo em nós,
nós precisamos buscar a Deus como uma terra seca, que está sedenta pela água. Aí entra a tua busca. Por que que hoje muitos não estão vivendo mais do Espírito Santo em suas vidas? Estão muito cheios de si mesmos, e por isso estão vazios do Espírito, porque não estão buscando com sede. O derramar do Espírito Santo não vem pela sede, pelas bênçãos de Deus. O derramar do Espírito Santo vem pela sede de Deus. Amém? Pela sede de Deus. É a sede de Deus que vai trazer o derramar de Deus nas nossas vidas. Eu lembro daquela faculdade nos Estados Unidos em 2023, faculdade de Asma, onde os jovens começaram desinteressadamente a buscar a Deus. Por que eu falo desinteressadamente? Porque era uma busca totalmente desinteressada de coisas materiais, mas totalmente interessada em Deus. Um grupinho pequeno dentro de uma faculdade que começou um culto e não quis mais parar de buscar. Irmãos, aquilo foi tão forte que pessoas de muitos lugares dentro dos Estados Unidos, de fora dos Estados Unidos, foram parar lá. Pessoas que foram lá apenas para ver o que estava acontecendo, para viver aquela atmosfera de adoração, de busca por Deus, entraram lá doentes e saíram de lá curadas. Porque onde as pessoas buscam a Deus, Deus também libera cura sobre a vida dessas pessoas. Nós precisamos entender que o derramar do Espírito, ele vem para quem tem sede de Deus. Aonde está a sua sede hoje? Qual é a sede que está dominando o seu coração? Tem muito crente que tem sede por prazer, sede por diversão, sede por ganhar dinheiro, sede por se dar bem na vida, e aí ele coloca toda a sua sede nessa direção. Não está vivendo o derramar do Espírito Santo, porque a sua sede não é de Deus. A sua sede não é de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus para receber mais de Deus. Amém? Amém, igreja? O derramar de Deus, ele vem trazer vida, renovo, refrigério sobre as nossas vidas. O derramar do Espírito vem para trazer renovo. Fala para o seu irmão aí, o derramar do Espírito vai te renovar. O derramar do Espírito vem para renovar quem está cansado. Cutuca o seu irmão e fala: você está cansado? Hein? Hoje é um tempo de gente cansada, né? Cansado de muitas coisas. E tem gente até cansada de vir na igreja. Qual é o teu cansaço? Tem gente que está cansado de suportar injustiças por amor a Deus. Tem gente que está cansado de testemunhar de Deus no seu lar e não ver mudança na vida dos seus familiares. Tem gente que está assim, testemunha de Deus, ora de Deus, fala de Deus, mas não está conseguindo ver a mudança que gostaria de ver na vida da sua casa. Tem gente que está cansado de realizar com responsabilidade a obra de Deus, se envolver com os ministérios, com o chamado de Deus, e ver outros crentes brincando de ser crente. Tipo assim, pô, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui me entregando a Deus, mas o fulano lá está só na brincadeira, não está levando nada a sério. Tem gente que está cansado, irmãos, de não receber o reconhecimento das pessoas que amam. Faz, só recebe crítica, mas nunca aparece um elogiozinho, nem que seja um elogiozinho pequenininho, né? Um reconhecimentozinho, um elogiozinho, né? Uma palavrinha, né? Dizendo que você, olha, está de parabéns. Tem gente que está cansado de buscar e não vê muitas vezes o resultado da sua busca. Só que eu quero dizer para você, querido, que nessa noite Deus está dizendo assim: diante do seu cansaço eu derramo o meu Espírito.
Eu derramo o meu Espírito, eu libero ao derramar do meu Espírito sobre a sua vida, para que você receba força de novo, para que você receba ânimo de novo, para que você receba novamente o ânimo, a força, o entusiasmo que você perdeu. O derramar do meu Espírito sobre a terra seca. Uma terra seca é uma terra que está enfraquecida, é uma terra que está entregue, irmãos, a uma situação de miséria, de impotência, mas a água vem e ela recupera as suas forças, ela começa a produzir de novo. E eu quero dizer para você, o mesmo efeito que essa água faz nessa terra, o Espírito Santo de Deus faz na tua vida. Pode estar seco o seu coração, pode estar seca a sua alma, pode estar seca a sua fé, mas a água do Espírito te renova hoje. A água do Espírito começa a trazer, oh aleluia, fé nova, força, entusiasmo, ânimo renovado no teu coração. Assim como essa chuva está encharcando o solo, e a gente vê como até um mato cresce, né? Muito rápido. Por quê? Porque a força que vem da terra gera produção daquilo que está sobre a terra. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que está sobre a tua vida, que não estava produzindo, vai começar a produzir em nome de Jesus, pelo derramar do Espírito Santo. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo na nossa vida. Mas por fim, irmãos, o derramar do Espírito vem para colocar o nosso coração na direção certa em relação à nossa adoração. Os irmãos lembram que no início da pregação eu falei que Deus vai falar dos ídolos de madeira, dos ídolos de pedra, que eles nada são, que eles nada fazem. Deus já estava falando aquilo para o seu povo, para humilhar as outras nações, para desdenhar das outras nações. Deus está falando aquilo para o seu povo, para libertar o coração do seu povo desta má influência que já havia entrado em seus corações. Os ídolos de madeira, os ídolos de barro, os ídolos de pedra, que os outros povos adoravam, o povo de Deus também estava adorando. Era como se Deus dissesse: para de adorar o que não é Deus, e passe a adorar quem é Deus. Eu sou o seu Deus. Fora de mim não há outro, senão eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, se você quer adorar, adore a mim. Eu sou digno da sua adoração. A sua madeira não vai te responder como eu. O seu ídolo de pedra não vai te responder como eu. Eles não vão fazer por você aquilo que somente eu posso fazer. E quando eu vejo Deus falando assim para aquele povo, trazendo para os nossos dias, para os deuses da modernidade, eu poderia dizer que Deus poderia dizer assim para muita gente hoje: pare de adorar o Deus da IA, que é um computador, sabe muita coisa porque você colocou lá, é ágil, é rápido, mas é um monte de circuitos elétricos. Pare de adorar o Deus do dinheiro, Deus dinheiro. Pare de adorar os deuses que muitas vezes estão entrando no seu coração, que são deuses na vida das pessoas que não me conhecem. Aqueles que não me conhecem adoram o dinheiro. Aqueles que não me conhecem adoram a tecnologia, adoram a IA, adoram a ciência, adoram os prazeres dessa terra. Mas você sabe que eu sou Deus. O dinheiro não vai fazer por você o que eu faço. Todo o sistema tecnológico desse mundo não vai fazer por você o que eu faço. Porque só eu dou a vida, tiro a vida e dou de volta. Só eu sou Deus que salva a alma que está perdida. Eu quero dizer para você, querido,
O derramar de Deus vem para colocar o nosso coração na direção certa, para libertar nossa mente do engano, para libertar nossa mente de uma falsa adoração ou de uma adoração errada, aquilo que não é Deus, mas está assumindo o lugar de Deus na nossa vida. Pergunta para o seu irmão aí, o que é que está assumindo o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, que tem feito Deus ser algo que você apenas busca ou serve quando lhe é conveniente, mas você não sacrifica nada por amor a Deus, você não sacrifica nada para dizer que você serve a Deus, você perdeu essa capacidade. Então nós que estamos aqui hoje, precisamos um derramar do Espírito Santo, para aprendermos novamente a adorar a Deus. Deus estava falando com um povo que havia se perdido, que havia adorado, que estava adorando deuses falsos, que estava fora da sua presença, mas Deus estava dizendo, e eu estou te trazendo de volta para mim. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.